Algoritmos sequenciais, implementação no Arduino, parte 1. Esse aqui é o primeiro vídeo dessa sequência, então, dentro do tópico de algoritmos sequenciais. No último vídeo, no último encontro, na última aula, nós ficamos, então, de fazer essa implementação de todos os algoritmos propostos até então, nos vídeos anteriores, como exercícios desde o início dessa disciplina, em nossa linguagem de programação. Então, a gente vai ver que a linguagem de programação que a gente vai utilizar nesse curso, ela é a linguagem de programação da placa Arduino, certo? Lembrando ainda então que no encontro passado nós fizemos a implementação de dois algoritmos que foram um que calculava a média aritmética e a média harmônica e também um que fazia cálculos geométricos, né? Nós não chegamos a fazer a conversão. Eu acho que nós podíamos pegar, para avançar um pouquinho, e fazer a conversão a partir desses próximos exercícios que ficaram pendentes, né? Todos talvez, se o vídeo não ficar muito extenso, né? Mas já fazendo então a implementação no formato da linguagem de programação do Arduino, certo? E aí fica um tema, né, para vocês aí fazerem a implementação, então transformar o código algorítmico em português estruturado, como a gente tinha visto, né, ou em português por enquanto, para a linguagem do Arduino. Aqui a gente vai fazer as duas coisas, né, começando pela distância entre dois pontos, o maior entre dois números, e aquele que calcula o número mínimo de células. Ele tem duas soluções, pelo menos uma delas a gente vai verificar. E também aquele que calcula o salário do vendedor. Então já vamos fazer programas, certo? Hoje. Bom, nesse caso então, se tivéssemos a placa Arduino fisicamente no encontro presencial, nós utilizaríamos esse programa que pode ser baixado para o computador também, né? Teríamos no laboratório de informática, vocês teriam no computador de vocês, enfim, né? Nós teríamos esse programa que nos permite, então essa aqui, ó, é a chamada interface de programação com a placa Arduino. Nós pegaríamos essa placa Arduino, a gente já vai ver mais adiante a placa Arduino. Já vou falar um pouquinho mais sobre ela, sobre como ela funciona também na sequência. Conectaríamos na USB, em qualquer USB do nosso computador, e escreveríamos nossos códigos, né, de programa nessas sessões setup e looping. Mais adiante eu vou falar para vocês para que serve cada uma delas. E aqui no cantinho, ó, direito superior, os resultados desse processamento nós veríamos através do monitor serial, certo? Como nós não temos aqui, ó, eu não tenho, poderia até colocar uma placa agora no meu computador. Se eu tivesse uma placa disponível conectada no meu computador, ele abria uma janela, enfim, onde a gente poderia ver os resultados e o processamento que a gente está mandando ele fazer. Certo? Isso nós vamos ver depois, né? Como nós não estamos fazendo esse encontro presencial no laboratório de informática, a gente vai usar um simulador da placa Arduino, que é o Tinkercad. Eu vou entrar nesse aplicativo agora, então. Pode ser procurado, enfim, né, pelo Google. Os alunos dessa disciplina já tiveram acesso a um vídeo que mostra como entrar aqui nesse local. Na verdade, digitando no Google Tinkercad entrando, né, no link, ele direciona para cá e solicita uma conta para fazer o acesso, né? No caso, eu estou autenticado nesse momento com a minha conta do Google, certo? A gente vai criar então aqui em circuitos, a gente vai utilizar sempre isso, tá? Criar um novo circuito. E nós vamos utilizar, bom, aqui, ó, nos componentes a gente sempre vai arrastar essa placa Arduino Uno R3. Nós vamos arrastar para cá, ó. Clica e arrasta para cá, certo? Então, já entrando brevemente assim falando um pouquinho sobre a placa Arduino, né? Ele tem aqui, na verdade, um cabo USB, né, que seria ligado ao computador, mas aqui, na verdade, trata-se de uma simulação. Então, essa placa que a gente está vendo aqui agora, ela é um computador, certo? Ela é só assim, ela é um computador
Na verdade, eu vou falando por demanda, na verdade, quando forem surgindo as necessidades, assim, eu vou falando um pouquinho mais sobre o que vem a ser, né, cada um desses pininhos, né, cada uma dessas coisas que tem nessa placa. Muitas coisas a gente não vai falar porque não vem ao caso, até porque senão tomaria muito tempo. E, e isso em função também do nosso foco, que é um pouquinho maior, aprender a lógica da programação, tá? Mas vocês podem entender ela como um computador, né? Um microcomputador, na verdade do tamanho da própria placa. Ele só não possui dispositivos de entrada e saída, certo? Ou seja, nós não temos um teclado conectado a essa placa. Se tivéssemos nessa aula presencial hoje, nós teríamos exatamente isso, tá? Só a plaquinha e o cabo USB. Então, eu ia falar para vocês que trata-se de um microcontrolador, né? Esse chipzinho aqui, né? Nós temos também entradas analógicas, certo? De 0 a 5 e entradas digitais também, né? Mas também saídas digitais e alguns outros pinos, né? Como o ground, que significa terra, né? Outros pinos como uma geração de tensão de 5 volts ou 3,3 volts, porque a gente pode controlar componentes nessa placa. Esses componentes são sensores, atuadores, enfim, LEDs, relés, buzzers, sensores de luminosidade, sensores de temperatura, sensores de gases diversos. O Arduino é uma revolução, é um fenômeno assim, e bastante recente. Vocês podem procurar mais informações sobre o Arduino na internet, digitando Arduino vai aparecer milhões de documentos no Google, tá? Mas também a gente pode usar ele simplesmente por ser um computador, como eu falei para vocês, a gente pode usar ele para fazer processamentos de cálculos. E é basicamente dessa forma que a gente vai seguir, tá? A gente vai fazer alguns experimentos também com sensores e tudo mais e vai simular eles aqui ao longo da disciplina, mas a gente pode fazer simplesmente cálculos e a gente vai usar ele com esse propósito também, mais intensamente inclusive, utilizando estruturas de dados e tudo mais, certo? E então a gente precisa, então, uma vez que a gente puxou esse componente para cá, a gente já consegue então escrever códigos, certo? A gente vai então clicar em código e aqui a gente tem três opções: usar blocos para fazer a programação, blocos e texto ou somente texto, certo? Já falei um pouquinho para vocês então naquele outro vídeo também, o pessoal dessa disciplina a respeito disso, mas de modo geral, blocos ele está um pouco mais atrelado ele foge daquele rigor léxico e sintático da linguagem, né, de programação e consegue então ser melhor utilizado quando a gente está aprendendo, né? Por isso que ele é muito utilizado para ensino de programação para crianças e adolescentes. Daria para usar híbrido, usando blocos, ele já vai mostrando o código, né? Na medida em que a gente traz mais uma informação para cá, ele já coloca o próprio código aqui no bloco, certo? No nosso caso, não tem nenhum problema se vocês quiserem utilizar dessa forma, certo? Mas no nosso caso a gente vai usar somente texto. E sim, inclusive porque existe um objetivo de preparação para vocês para linguagens que ainda não têm programação por bloco e que, na condição, pelo menos dos cursos de engenharia, né, alguém que vai de repente trabalhar com modelagem matemática, modelagem computacional, linguagens que utilizam que são mais poderosas para esse tipo de coisa, que são mais atreladas à inteligência artificial, não trabalham com blocos. Então, esse rigor léxico e sintático frente ao qual, né, vocês vão ser colocados nessa disciplina, ele é importante por causa disso. Então é importante que vocês errem, né, a digitação de comandos e tudo mais, em função de uma melhor preparação, tá? Quem programa por blocos, uma criança que programa por blocos, também chegaria nesse momento em que ela precisaria fazer a digitação de comandos em outras linguagens de programação, tá bom? Então a gente vai pegar aqui, ó, vamos só tirar fora então tudo que foi trazido, né? Nós poderíamos inclusive ter um arquivo em branco, vou aumentar um pouquinho o tamanho da tela. E a programação, ela consiste, o Arduino, nós vamos fazer já uma simulação já falando sobre essa tela, essa interface. Então o nosso algoritmo, todos eles vão ser trazidos para cá, certo? Para esse local aqui, ó. E essa é a interface de programação. Então não adianta nós escrevermos um algoritmo em português
porque a sintaxe, né, da gramática, enfim, da linguagem de programação, dessa linguagem de programação do Arduino não entende comandos em português. Então nós temos que fazer uma adaptação. Isso para todas as linguagens de programação. Vocês viram que os textos, né, os códigos eram todos diferentes. A programação no Arduino envolve duas seções. Vamos falar sobre elas. A seção de setup e a seção de looping. Void loop. Ok? A diferença entre elas é muito simples. A primeira setup, a primeira seção de configuração, na verdade, né? Vocês vão ver que eu chamo de seção, mas na verdade são duas funções. Mais adiante a gente vai falar um pouquinho sobre elas também. Então, essa primeira seção, esse primeiro local dentro do código, ele possui coisas escritas aqui, onde eu selecionei em cinza. Pode ter, obviamente, mais linhas, ou pode ter nenhuma linha também. Ele possui coisas que são executadas somente uma vez. Geralmente, elas são atreladas à configuração que a placa precisa para funcionar para aquele programa específico. Certo? Mas a gente pode utilizar isso aqui também. Olha, eu quero que ele me faça algum cálculo somente uma vez, que ele não fique em looping, ou seja, que ele não fique fazendo várias vezes. Eu posso colocar esse código aqui dentro, sem problema nenhum. Tá? E aí eu posso ter na seção de looping, ou na função de looping, outros códigos, ou nenhum código, de acordo com aquilo que eu preciso fazer. Certo? Então aqui... Porque é muito fácil de entender, né? Porque afinal de contas, looping é uma coisa que se repete, né? Então nós temos aqui um avião que faz um looping no céu, ele sai de um lugar e volta para o mesmo lugar. Daí, se ele quiser continuar fazendo isso, ele fica girando. Sei lá, uma hélice de um helicóptero está em um looping constante quando ele está funcionando, né? Várias coisas funcionam dessa maneira. É uma repetição, simplesmente assim. Então, se eu preciso ter algo que se repita, se essa placa está controlando alguma coisa que fique continuamente repetindo, esse código vai estar escrito aqui dentro. E algo que precise ser feito somente uma vez, como a configuração de funcionamento da própria placa para o programa, será digitado e escrito aqui. Tá legal? Como eu falei para vocês então, setup e loop são funções. A gente vai estudar num momento específico a criação de funções dentro da linguagem de programação, mas aqui é preciso, nesses conceitos iniciais, já iniciar com alguma informação. Primeira delas, essa função, esse setup, ele possui esse nome, setup, né, configuração, né, e por ser uma função, ele possui regras sintáticas que precisam ser seguidas. Por exemplo, se essa função vai devolver alguma coisa para quem chamou essa função, né? Ou seja, vai devolver um valor inteiro, vai devolver um valor real de ponto flutuante ou qualquer outra coisa, ela teria essa informação escrita aqui. No nosso caso, a nossa função setup não devolve nada, nulo, né? Por isso void, certo? Por ser uma função, sintaticamente as funções elas são depois do nome da função nós temos um abre parêntese e um fecha parêntese para o caso de elas receberem parâmetros de inicialização e de funcionamento. Vocês vão ver bem certinho tudo isso depois, tá? naquele momento específico em que a gente estuda funções e procedimentos. Por hora, nós ficamos então apenas com esse rigor sintático, né? Se eu tivesse parâmetros, eles estariam escritos aqui dentro, parâmetros de funcionamento. Não é o nosso caso para as funções setup e looping, certo? E uma função sempre inicia e sempre termina. Ela sempre tem um início e um fim. Ok? Então esse é o símbolo que foi escolhido, né, por quem criou a linguagem de programação, em vez de usar a palavrinha início e fim, por exemplo, que poderia ser assim, né, na linguagem Pascal, linguagem Delphi, né, usa-se uma herança da linguagem C, na qual ela foi baseada, o início, o abre-chaves e o fecha-chaves. Tá legal? Por hora, é mais ou menos isso que a gente precisa saber aqui sobre esse esqueleto, esse template, muitas vezes eu uso essa expressão, né, do programa. Tá legal? Veja que a função loop também não devolve nada, certo? Vocês vão entender bem certinho depois, né, o que significa devolver alguma coisa. Ela tem esse nomezinho, loop, né? Sintaticamente, então essa regra sintática, abre parêntese e fecha parêntese, inicia e termina, tá bom?
Vamos fazer alguma coisa. Ó. Esse programa aqui, ele não faz nada, tá? Já vamos ver o que a gente faria. Ó. Eu vou solicitar iniciar a simulação e vamos ver o que acontece. Ele está simulando, ó. Parar a simulação. O que ele está fazendo? Eu vou ver isso no monitor serial. Aqui embaixo. Estão vendo aqui? Não está fazendo nada. Nós não mandamos ele fazer nada. Então o que está acontecendo nesse momento? Eu vou parar a simulação. Nesse momento aqui, ó, ele está processando o looping. Ele passou pelo setup e fez isso tudo uma vez, ou seja, nada uma vez, e agora está fazendo nada várias vezes. Certo? Vamos fazer alguma coisa já então agora. Aqui, ó. Vamos pedir para essa plaquinha, por exemplo, dar uma mensagem na tela. O famoso Hello World, né? Oi mundo. Certo? Vamos colocar ele aqui, ó. Para isso, a gente começa a fazer uso de outras funções já prontas da linguagem de programação. Ok? Então, a função que nos permite escrever alguma coisa na tela é a função serial.print. Tá legal? Veja bem, sintaticamente eu disse para vocês que as funções, elas têm, né? Quando tu vai passar algum parâmetro para que elas executem conforme aquele parâmetro, a gente passa esses parâmetros entre parênteses. Então eu vou ter um abre e fecha parênteses, né? Ok? Serial.print. Agora eu vou colocar o que? Uma mensagem. Hello World. Né? Poderia ter escrito oi, mas o Hello World é tão popular na informática que a gente está fazendo uso dele. Vejam bem, as funções, quando elas estão sendo chamadas, né? Aqui estou fazendo a declaração de uma função. Void setup, certo? Abre e fecha, início e fim. Aqui eu estou executando essa função. Serial.print, hello world. Então aqui trata-se de um comando, portanto. Os comandos, então, nessa linguagem de programação que a gente está utilizando, eles finalizam com um ponto vírgula. Certo? Também uma herança da linguagem de programação C que utiliza ponto vírgula. Ok? Então, vejam bem, na medida em que forem surgindo problemas aqui, né, eu mesmo trabalho com algumas linguagens de programação, às vezes eu me confundo, mas aqui tinha que ser apóstrofes, não aspas, então isso aí a gente vai corrigindo na medida que os problemas vão surgindo. Mais uma coisinha, essa função serial.print, na verdade, nós não vamos entrar nesse mérito, tá? Nessa disciplina, do início ao fim da disciplina, nós não vamos entrar nesse mérito. Na verdade, trata-se de uma função, aí tem aquela questão conceitual, né? Será que é uma função ou será que é um método? Né? Também não vamos entrar nesse mérito, tá? Nós vamos chamar apenas de função ou comando, tá? Então, se fôssemos estudar mais a fundo a linguagem de programação do Arduino, a gente ia ver que trata-se aqui de um comando, vamos dizer assim, pertencente à classe serial, certo? Classe serial. Ou seja, na verdade, é um conjunto de comandos que fazem parte de uma classe, porque esses comandos eles foram desenvolvidos dentro do paradigma de programação de orientação a objetos, certo? Mas a gente não temos tempo para entrar nesse tipo de conceituação, certo? Então a gente vai trabalhar com lógica de programação utilizando tudo isso, mas assumindo, né? Vocês vão ver que a gente vai falar então disso do início ao fim como sendo uma função. Função print, né? Função que imprime alguma coisa na tela. Então, serial.print e aí aquilo que a gente quer escrever na tela. Vamos ver se isso aqui funciona então. Vou iniciar a simulação. Vamos ver depois, vamos provocar alguns erros sintáticos, alguns erros léxicos também aqui, tá? Tem alguma coisa errada, olha só. Puxa vida, mas ele não mostrou nada na tela e também não deu erro, certo? Vamos ver o que aconteceu. Eu falei para vocês então que aqui ó, nós tínhamos uma função de configuração, né? E logo em seguida mandamos ele imprimir alguma mensagem na tela. É uma característica essa daqui bem particular da placa Arduino, certo? Se estivéssemos em outra linguagem de programação já teria funcionado. Mas existe uma configuração, como nós estamos usando essa placa, nós temos que dizer para a placa iniciar a comunicação, habilitar a comunicação serial entre ela própria e o computador. Veja como ele assume à risca, esse simulador assume à risca o funcionamento de uma placa real, né? Porque
eu não tenho nesse momento, como eu estou usando o simulador, uma placa conectada no meu computador. Mas ele está simulando que se eu não inicializei a porta serial, eu não posso receber nada por essa porta serial. E as informações que são mandadas para o monitor serial e recebidas do monitor serial, todas utilizam essa porta serial, que nada mais é a porta USB na qual a placa está conectada. Eu preciso inicializar com uma taxa de transmissão essa porta. E isso precisa ser dito na função setup. E nós não tínhamos feito. Então a gente vai fazer isso aqui agora. Serial.begin. E aí a velocidade padrão de comunicação das portas com USB, elas são de 9.600 bits por segundo. Então, bastando colocar isso daqui, ó, eu inicializo a placa pela função serial.begin e logo em seguida escrevo uma mensagem na tela. Agora tem que funcionar. Vamos ver. Iniciar a simulação. Logo em seguida eu já posso abrir então o monitor serial. Legal, funcionou. Hello World. Como a gente viu então, né? Essa mensagem aparece somente uma vez porque isto agora foi executado somente uma vez e agora eu estou, vejam bem que não parou a simulação ainda, eu estou executando isso. E o que é isso? Nada, porque eu não tenho comando nenhum na função de repetição aqui, looping, certo? Então eu vou parar a simulação. E agora a gente vai fazer o seguinte, ó, nós vamos tirar isso aqui para que vocês vejam, ó, fazer um Ctrl X e vou passar para a função loop. O que vai acontecer agora? Muito simples de entender. Vai inicializar a comunicação entre a placa e o computador e várias vezes, repetidas vezes, essa mensagem Hello World vai ser escrita. Querem ver? Iniciar a simulação. Monitor serial. Tá vendo? Hello World, Hello World, Hello World, Hello World. A linha está aumentando de tamanho. Ok? Ah, mas e se eu quisesse fazer com que ela aparecesse uma embaixo da outra, tá? Eu já mostro isso aqui agora. Ó. Nós temos como fazer uso então da função println, que é a abreviatura de line, ou seja, ele escreve essa mensagem que está entre aspas e quebra uma linha a cada vez. Vamos ver como é que fica. Aqui, ó, hello world, ele vai escrevendo. Certo? Até que a placa seja desligada. Ele está escrevendo isso dali agora em looping. Tá legal? Parar a simulação. Vamos fazer o seguinte então agora. Ó. Vamos provocar alguns erros primeiro, certo? Para ver como é que ele trabalha com isso. Ó. Eu vou tirar então, vou cometer um erro léxico. Né? Não existe essa palavrinha oid, tanto é que ele mudou até a cor. Né? Não existe a palavrinha oid no conjunto léxico da gramática dessa linguagem de programação. Vamos ver o que acontece então. Opa, sorry, it seems like your code has some errors, né? Então aqui ele diz, ó, oid does not name a type. Did you mean void? Ó, ele é bem inteligente, tá? Ele está sugerindo assim, o próprio compilador do Arduino ele não sugere, ele só aponta o erro e muitas vezes ele não é sugestivo, tá? Então aqui a gente corrigiria para void, né? Close. Vamos provocar agora um erro sintático aqui, ó. Se vocês de repente esqueceram o abre e fecha parênteses da função, vamos ver como é que fica, ó. Mesma coisa, né? Agora ele já entendeu aqui, ó. Ele disse, ó, o que é setup? Variable or field, né? Um campo ou uma variável declarada void, certo? Então, às vezes a mensagem de erro é bastante sugestiva, às vezes ela te diz de cara assim, o que tu tem que corrigir, às vezes não. Então a gente tem que ficar atento. Se isso é a declaração de uma função, né? Então nós temos que atender a regra sintática. Mais uma coisa, a linguagem é case sensitive, ou seja, uma herança também da linguagem de programação C. Algumas linguagens não fazem diferenciação entre maiúsculo e minúsculo. Essa aqui faz. Se vocês digitarem serial em letra minúscula, ele vai dar uma mensagem de erro. Né? Se vocês digitarem o begin em letra maiúscula, ele vai dar mensagem de erro também. Vamos fazer esse teste. Ó, serial was not declared in this scope. Ele entendeu que talvez isso aqui seja uma variável que precisava ser declarada. Vocês estavam querendo usar ela com esse nome. Na verdade, até poderiam, tá? Não faria o menor sentido, ia ser até confuso, né? Mas ele precisa iniciar com letra maiúscula. Não é tão confuso assim, não é tão complicado assim, tá? A gente vai se acostumando com isso. E agora se eu tivesse, por exemplo, vamos usar aqui embaixo, só para fazer outro exemplo, ó, função print com P maiúsculo, ele não vai aceitar também. Ó.
Ó, a classe, como eu falei para vocês, né, ó, não possui nenhum membro chamado println, né? A sua intenção era escrever println. Bem legal, bem bom esse, esse, esse compilador, né? Ele está propondo, sugerindo para nós, então, que fosse isso, tá? Então vamos mudar aqui, ó, print para a letra P. Aproveitando, né, eu chamo ele de compilador porque ele não faz uma geração de código .exe, mas ele carrega as instruções em linguagem de máquina para dentro do microcontrolador. Então eu entendo ele como um compilador também, tá? Porque falo isso porque nós vimos no vídeo anterior a diferença entre a diferença principal, pelo menos, né? Ou as diferenças principais entre compiladores e interpretadores, certo? Então aqui não tem geração de arquivo .exe, mas há uma carga para dentro da memória do microcontrolador, tá? Ok? Ah, esse aqui eu queria mostrar também, ó. Mas e se de repente eu coloquei entre apóstrofes? Será que vai funcionar? Talvez, vamos ver, ó. Eu vi que ele ficou dessa cor aqui que ele estava antes, então talvez funcione. Que eu saiba não funciona, vamos ver. Posso estar errado. Pelo jeito ele aceita, certo? Então ele aceita apóstrofe também em vez de aspas. Isso aqui é sempre uma confusão. Algumas linguagens é apóstrofe, outras aspas. Aqui pelo jeito ele está aceitando as duas. Ah, não. Ele aceitou, mas ele fez uma conversão para um código. Provavelmente ele converteu em código numérico o texto, tá? Então, na verdade, se eu quisesse exibir texto, realmente eu teria que utilizar então as aspas. Tem as letras, já falamos um pouquinho sobre isso, até brevemente eu falei sobre o código ASCII de cada uma das letras, tá? Ele fez alguma conversão aí numérica em função do texto que a gente colocou aqui dentro, certo? Então, para exibir texto, a gente tem que colocar entre apóstrofes. Tá legal? Outra coisa bastante importante ainda que eu quero colocar dentro desse vídeo, nós vamos tirar esse comando fora, vamos deixar isso habilitado aqui também, porque a gente vai utilizar um monitor serial, é como que a gente faz a leitura de valores. Ele é um pouco diferente. Se nós tivéssemos numa outra linguagem de programação, por exemplo, vamos supor que tivéssemos aqui, ó, na linguagem de programação Pascal, e nós tivéssemos uma variável, vamos usar a sintaxe da linguagem Pascal aqui, ó, A, que seria do tipo inteiro, certo? Essa não é a sintaxe que a gente vai usar nessa linguagem de programação. Mas se precisássemos informar um valor para dentro da variável chamada A, nós faríamos isso aqui, ó, readLN A. Só isso. Aqui na placa Arduino, por não termos uma console física, né, termos somente a placa, e interagirmos com o computador através da porta serial, nós temos que fazer algumas coisinhas um pouquinho diferentes. A leitura de um valor através do monitor serial, ela vai ser dada por uma sequência de comandos. Eu gosto sempre de colocar uma mensagem antes de fazer a leitura, para que a pessoa, nós estamos imaginando um usuário final, né, desse programa, desse aplicativo interagindo com a placa, para que a pessoa saiba o que ela precisa fazer, o que ela vai fazer na sequência. Então eu dou uma mensagem de texto, ó. Por exemplo, informe um valor para multiplicar por 2. Vamos fazer uma coisa bem simples, né? Fechei e fechei. Ok? Se esse valor vai ser informado e vai ser colocado dentro de uma variável, nós temos que fazer uso dessa variável. A gente tem que fazer a declaração dessa variável. Então, vamos fazer aqui, ó. Vamos supor que a gente vai ler um valor, então, real, né? Float, de ponto flutuante, então. E essa variável vai se chamar, então, vamos chamar ela de valor. E aí eu vou pegar esse valor lido, seja ele qual for, e vou multiplicar por 2, né? Por isso que eu estou dando essa mensagem para quem vai fazer ou vai utilizar esse meu programa. O valor que ele informar vai ser multiplicado por 2 e depois vai ser exibido na tela. Certo? Aqui é que vem a coisa, ó. Para entrar a informação para dentro desse programa, nós precisamos fazer uma coisa. Nós precisamos mandar o processamento, que é feito passo a passo, instrução por instrução, ficar preso ouvindo a porta de comunicação serial através do monitor serial. A gente não estudou os laços de repetição que fazem esse processamento, né,
para um determinado bloco de código, como os laços do tipo for e do tipo while. Mas a gente vai ver isso na sequência. Só que a gente precisa fazer uso deles já agora, para a gente poder receber esses valores, né, dessa porta de comunicação serial. Então eu vou escrever aqui, ó, uma mensagem e vou explicar para você de uma maneira mais sucinta nesse momento para não complicar muito, tá? Eu vou dizer aqui, enquanto não houver a exclamação, é uma negação, é um token, um símbolo de negação, né, dentro da lógica de programação. Enquanto não houver serial.available, ou seja, essa função aqui, ó, ela verifica se existe algum caractere, alguma informação disponível na porta serial, certo? Por ser uma função, ela tem, então, nós temos que cumprir essa regra sintática aqui também, ó, né? Abre parênteses e fecha parênteses. No entanto, faço uso dela sem passar nenhum parâmetro, ela não espera receber nenhum parâmetro. Enquanto não houver nada disponível na serial, o que ele faz? Opa, peraí que eu... O que ele faz? Nada. É bem estranho, né? É um tanto curioso, né? Mas enquanto não houver algo disponível na serial, disponível, né? Available, ele não faz nada. Então ele fica preso aqui eternamente, ó. Ele fica sempre verificando. Enquanto não tem nada disponível, não faz nada. Não tem nada disponível, não faz nada. Então, como ele faz isso muito rápido, ele faz, sei lá, dezenas de vezes por segundo, talvez, ele fica trancado. Isso significa que o programa ficou trancado aqui. Quando que ele vai liberar? Quando houver algo disponível na serial, ele sai daqui. Então, veja só como é que a gente interpreta isso. Enquanto não houver nada disponível na serial, ele fica trancado aqui. Fica lendo a porta serial. Tem alguma coisa disponível? Não tem nada? Pergunta de novo. Tem alguma coisa disponível? Não tem nada? Pergunta de novo e assim por diante. Quando ele liberar, vai haver a leitura daquele valor que foi informado nessa porta serial, que é o que nós vamos fazer depois. E aí sim, esse valor é lido para dentro de algum lugar. Nós reservamos um espaço em memória chamado valor, que é a variável valor. Então o valor recebe o quê? Serial ponto. Agora o que eu vou fazer? Ó? Eu vou fazer uma análise daquela informação que foi digitada lá na porta serial. E isso é feito através de uma função já preparada do próprio Arduino chamada parse. Agora ele vai verificar se nós estamos mandando ele fazer uma análise do valor que foi informado, porque esperávamos receber um valor que pudesse ser um valor float, ou esperávamos receber um valor inteiro, né, entrado pelo monitor serial. Certo? Então, no nosso caso, a gente declarou a variável valor porque a gente supõe que possíveis valores float, ou seja, reais, né, com ponto vírgula, negativos ou positivos, sejam informados por essa porta serial. Então, vejam que a gente vai então dizer para ele que ele também é esperado que essa leitura que ele faça seja feita para valores float. Por que isso é importante? Porque se a gente fizesse isso daqui, ó, parse int, né, e escrevêssemos o valor 4.78, como ele esperava ler um valor inteiro, porque a gente está fazendo a leitura de valor inteiro, ele ia ler somente o valor 4, somente a parte inteira daquele número 4.78 que a gente tivesse informado. Né? Nesse caso aqui não, ele busca por um formato de número real. Então se tiver um ponto, ele vai buscar todos os números que tiver depois daquele ponto também. Certo? Como eu falei para vocês, na verdade a gente sempre vai usar o parse float porque a leitura numérica, números inteiros fazem parte do conjunto dos números reais também, então não tem muito porquê, né? Como a gente não tem aquelas restrições de tamanho, pelo menos nos programas que a gente vai fazer, não tem muito porquê fazer a diferenciação entre valores inteiros e reais, né? Então a gente sempre vai usar a leitura de números reais, tá bom? Mas isso é uma função, certo? Portanto, para atender a regra sintática, abre parênteses e fecha parênteses, não estou passando parâmetro nenhum. Ponto vírgula, também para atender a regra sintática, e pronto. Se eu não estiver errado, deve funcionar, tá? A gente pode às vezes errar o nomezinho, mas aqui era letra maiúscula, minúscula, ou sei lá, qualquer outra coisa, certo?
Vamos adiante então. O que falta fazer agora? Já que o nosso propósito era multiplicar por 2, a gente poderia fazer o seguinte, ó. Nós poderíamos exibir a informação do valor que foi carregado para dentro da variável valor multiplicado por 2, certo? Como que a gente exibe então? Através do uso da função serial.println. Ctrl C. Só que vejam bem, agora eu não quero exibir um texto na tela, eu quero exibir um número. Então eu vou pegar o número que foi jogado para dentro da variável valor multiplicado por 2. E eu quero exibir essa informação na tela. Ok? Só isso que o nosso programa faz. Vamos ver como é que ficaria isso? Talvez tenha algum erro, né? Também, se tiver algum erro, ele vai acusar. Não teve, ó, já está simulando. Vamos abrir o monitor serial e ver o que está acontecendo. Olha aqui a informação, ó. Informe um valor para multiplicar por 2. Tá vendo? É o que a gente vai fazer, ó. Vamos colocar o número aqui, ó. Número 5. E eu vou dar um Enter. Fez o cálculo para nós. 5 multiplicado por 2 é 10. Então está correto. Ó. Vamos colocar um número quebrado agora. 6,78. Agora eu não me recordo, tá, se a gente teria que colocar aqui com a vírgula ou com o ponto. Já vamos fazer um cálculo. Só não vamos quebrar a nossa cabeça, vamos colocar um decimal mais fácil, 6,3, porque aí vai dar 12,6, né? Senão o cálculo ficaria muito difícil para a gente validar, né? 6,3, então vai ter que dar 12,6 se funcionou. Deu certo, então. A leitura é feita com um ponto separador de casas decimais, tá? Vamos tentar com a vírgula agora, ó. 7,1. Vai ter que dar, então, 14,2. Vamos ver se ele aceita a vírgula, tá? Não aceita, ó. Então, já vimos aqui que valores reais, ponto separador de casas decimais tem que ser o ponto, tá? Digo isso para vocês porque essa é a terceira vez que eu estou usando esse simulador, tá? Eu nunca utilizei, eu sempre utilizei o programa. Então, tem algumas diferenças, talvez tenha algumas diferenças entre um e outro, né? Vamos ver se funcionaria então. Valor 7.1. Tem que calcular 14.2. Ele entendeu que eram dois números provavelmente antes, ó. Tá vendo? Ele fez a primeira leitura do número 7, né? Entenderam o que aconteceu aqui, ó? Vou explicar para vocês. Aqui funcionou, ó. Se é com ponto, ele funcionou. Eu vou colocar aqui de novo só para a gente entender, ó. 7 e 9. O que ele vai fazer? Como era para ele fazer a leitura somente de um valor... como o separador de casas decimais deveria ser o ponto, ele vem até aqui só. E ele entende que só tem o número 7 ali. Ok? O que ele faz com o número 7? Multiplica por 2. Vai dar 14. E aí depois, como tem coisas que ficaram sobrando, porque ele não pega tudo, aquele parse float, ele vem até que seja um float, um número com ponto flutuante válido. A vírgula determina que terminou o número ali, no número 7, né? Depois ele pega o quê? Ele pega o que ficou sobrando na porta e multiplica por 2 também, porque o nosso programa está dentro do looping. Né? Então 7, 9, ele vai multiplicar por 2 cada um deles, ó, como se fossem diferentes valores, diferentes entradas para serem processadas. Quer ver? Ó, vamos colocar um outro número aqui, ó, e vírgula 10. Vocês vão ver que ele vai escrever na tela 14, 18 e 20. 14, 18 e 20. Tá vendo? Como se fossem três valores, né? Mas eu quero um valor só, então tem que se lembrar que nós temos que colocar aqui, então, separado por ponto. Vamos ver se os negativos funcionam? Menos 3.2. Vai ter que dar, então, menos 6.4. Tem que funcionar também. Menos 6.4. Beleza, é isso daí. Então, o que interessa para nós é saber que essa aqui, então, ó, é a forma de receber valores, né, do monitor serial. A gente sempre vai utilizar isso daqui, tá? Uma coisa também, ó, e se eu quisesse que isso daqui, ó, fosse feito somente uma vez? Aqui eu pude multiplicar por 2 vários números, né? Mas eu poderia, talvez, colocar isso na função setup. E aí sim, seria feito isso somente uma vez. Porque a setup só é executada uma vez. Iniciar a simulação, vocês vão ver que o programa termina e eu não posso fazer mais nada, a não ser que eu fique executando ele várias vezes, né? Então, ó, essa última mensagem que a gente tem aqui, ó, é da nova execução do programa, tá? Vamos colocar aqui o valor 5.3, então vai dar 10.6 e o programa vai parar. Ele não vai mais pedir de novo, informe um valor para multiplicar por 2. 10.6, ó, não mostrou mais aquela informação
de informe o valor para multiplicar por 2. O programa terminou. Ele está num looping agora que está vazio, que não tem instrução nenhuma. Por isso, não está mais fazendo nada. Ok? Então, a partir daqui, nós já podemos, então, fazer a implementação, né, a solução desses algoritmos que ficaram pendentes. Ó. Vamos pegar aqui o primeiro deles. Vamos pegar o algoritmo de distância. Esse aqui nós fizemos. Vamos pegar esse distância entre dois pontos, tá? Que eu já tenho aberto ele aqui, ó. Ó. Certo? Vamos fazer um passo a passo. Vamos explicar direitinho tudo que precisa ser feito. Ó. Nós vamos fazer uso da função sqrt. Aqui, na criação do algoritmo, nós estamos considerando que a nossa linguagem de programação possua uma função que extrai a raiz quadrada, a square root. Será que o Arduino tem isso? Por padrão, geralmente, as funções sqr, sqrt, as linguagens de programação têm, tá? Se ele não tiver, a gente vai ter que buscar qual é a função que extrai a raiz quadrada e que leva ao quadrado, no caso, para aquela linguagem de programação. Mas, se eu não me engano, tem. Então, vamos lá. Vamos fazer essa implementação aqui, ó. Direto aqui no código, tá? Eu já sei que... Vamos tirar fora tudo isso daqui. Eu já sei que eu vou precisar escrever e ler a partir da porta serial. Já vou deixar esse comando pronto, configurado ali. Tá legal? Vamos colocar aqui dentro porque a gente pode fazer vários cálculos seguidos, tá? Porque ele fica em looping, né? Primeiro, nossa sintaxe na linguagem algorítmica em português, por padrão, utilizávamos uma mensagem, ali, um comando, vamos dizer assim, né, declarando o nome do programa. Aqui nós não precisamos. Se a gente quiser salvar isso daqui, a gente pega e salva isso no computador e dá um determinado nome, mas não precisa constar no código o nome do programa. Se quiséssemos, poderíamos colocar na forma de comentários, ou seja, se eu iniciar uma linha com duas barrinhas de divisão, eu posso colocar uma mensagem aqui do lado, porque o processo de compilação vai ignorar absolutamente tudo que esteja escrito à direita de duas barrinhas. Então eu poderia colocar aqui, ó, algoritmo, ou já vamos chamar, né, de programa. Vou copiar aqui, fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, fica mais rápido. Ó. Distância entre dois pontos. Ok? Vamos lá. Então o que eu preciso? Se a gente vai ter um programa que calcule a distância entre dois pontos no plano cartesiano, vocês concordam comigo que eu vou ter um valor de x1 que eu preciso receber, ou seja, eu preciso informar um valor do primeiro ponto, x1. Eu também, esse ponto no plano tem um valor de y também. E o segundo ponto tem um valor de x e um valor de y também, certo? Nessa proposta aqui, ó, desse algoritmo, eu estou fazendo o seguinte, ó, eu estou primeiro calculando a distância x, a distância que possui somente no plano horizontal, né? A distância entre os x1 e x2, e eu coloquei numa variável chamada dx. Certo? Eu guardei essa distância numa variável chamada dx. Depois, ao final desse programa, eu vou mostrar uma outra forma que ele poderia ter sido feito, tá? E eu também tenho uma variável chamada dy, porque eu calculei a distância vertical, no caso, né, entre os y. Certo? E aí, por fim, a informação dada pela equação, né, de distância entre dois pontos no plano vai ser guardada numa variável que eu chamei de dist. Ok? E isso daqui tudo, então, são números reais. Certo? Então, aqui no corpo do algoritmo, né, a gente não precisa também colocar isso daqui aqui, ó, como corpo do programa, certo? Mas poderíamos, se quiséssemos, certo? Não tem muito problema. Então, primeiro, eu vou fazer a leitura de todos esses valores. Quais são esses valores que eu preciso saber? x1, y1, x2, y2. A ordem não vai interessar, né? A gente poderia até colocar uma mensagem, né, antes de fazer cada uma das leituras para a pessoa saber o que ela está informando, o que ela deve informar. Vamos fazer isso, ó. Serial.println. Vamos colocar assim agora, ó. Informe o valor de x1.
sempre coloco 2 pontos aqui do lado também. Isso aí. O que vem depois disso, então? Enquanto não houver nada disponível na serial, não faço nada. Logo depois, quando houve uma informação processada, ou seja, foi dado algum enter, eu faço então a leitura. Para dentro do que? Se eu mandei a pessoa informar o valor de x1, eu vou ter que jogar dentro da variável x1. X1 vai receber serial.parseFloat e deu. Eu gosto de colocar, ó, só para não ocupar muito espaço no código, esse comando ao lado do comando de cima, não tem nenhum problema, tá? A gente pode escrever o programa inteiro numa linha só. Só que claro que ficaria ruim de ver, mas aqui como cabe tudo na tela, eu ocupo menos espaço, eu gosto de escrever assim. Então eu teria todo esse processo para o x1, todo esse processo para o x2, tenho que avisar o usuário então que ele vai informar agora o valor de x2 e obviamente eu vou jogar para dentro da variável chamada x2. Todo esse processo para o y1 e todo esse processo para o y2. y2. Ok, uma vez que eu já tenho os valores então para as 4 variáveis, basta eu fazer o primeiro dos cálculos então. Ó. Vamos ver a distância entre os x, ela vai ser dada por... Lembra que aqui na nossa linguagem algorítmica nós tínhamos a sintaxe de atribuição dada por uma setinha, uma flechinha que apontava para a esquerda. No nosso caso agora a gente está fazendo o cálculo, o processamento com sinal de igual, ou seja, dx recebe, a variável dx recebe o quê? O x1 menos x2. Não faria a menor diferença fazer o x2 menos x1 porque depois a gente vai levar ao quadrado, né? E então é como se fosse uma distância em módulo. O dy, a distância y, vai ser y1 menos o y2. E aí finalmente então a gente vai aplicar a fórmula da distância, né? Dist, agora vai calcular o valor da distância, né? Vai ser dada por o quê? Pela raiz quadrada, eu já vou fazer uso então, vamos ver se existe essa função, né? sqrt, se ela não é escrita em S maiúsculo, alguma coisa assim, né? À medida que a gente vai usando as funções, a gente decora, tá? Mas eu não faço muita questão de decorar, porque se for necessário, a gente busca no Google e tal, né? Sempre encontra. Ou seja, vejam bem, quero extrair a raiz quadrada do que agora? A raiz quadrada do quadrado das diferenças, né? Ou seja, o primeiro... Na verdade, aqui eu poderia simplificar. Vamos fazer assim, ó. O quadrado das diferenças é dado por dx ao quadrado, né? Dx ao quadrado nada mais é do que ele vezes ele próprio, certo? Somado com dy vezes ele próprio. Aqui eu deixei junto, vou seguir esse mesmo padrão, poderia ter deixado assim, tá? Então é a raiz quadrada do quadrado das diferenças, da soma do quadrado das diferenças, né? Das distâncias, então, dx e dy. Ok? Aqui já podemos fechar porque não temos, então, a não ser a escrita, né? Já vamos mostrar, então, a informação na tela. Ou seja, vamos exibir na tela, então. A gente poderia colocar, inclusive, essa mensagem com o resultado que a gente encontrou com uma mensagem antes, ou seja, assim, ó, distância calculada, 2 pontos. Logo em seguida, a gente exibe o conteúdo da variável dist. Não uma mensagem de texto, agora eu quero o conteúdo da variável dist, que foi calculado anteriormente. Só isso aí. Vamos executar para ver? Já não deu erro, ó. Então tá aqui, ó. Informe o valor de x1. Vamos colocar aqui então. Vamos fazer um cálculo, depois a gente faz a diferença. Então vamos colocar 2, 3,
2, 3, 5 e 7. Quanto que teria que dar, né? 3 menos 2, a diferença é 1. 5 para 7 é 2. Daria 1 ao quadrado, somado com 2 ao quadrado, daria 5. Daria a raiz quadrada de 5. A distância, né? 5 raiz quadrada, 2,23. Vamos ver se dá certo, então. Vamos colocar o x1 como sendo... o x1 sendo 2 e o y1 sendo 5, então, né? Agora entrei errado. Agora era o x2, né? Então tudo bem, não tem problema. x1 é 2 e 5 e, sei lá, vamos colocar 3. 2 e 5, 3 e 9. Então de 2 para 5 tem 13 de diferença, 3 ao quadrado dá 9. E de 3 para 9 tem 6 de diferença, né? 6 vezes 6, 36. 36 mais 9 dá 45, né? Então nós vamos ter a diferença dos dois pontos no plano, que teria que dar raiz quadrada de 45. 6,7. Opa, deu algum problema. Ele não exibiu... aqui, ó. Tá vendo? Ele tentou exibir alguma coisa aqui, ó, da distância, mas deu algum problema. E agora? Eu tenho uma ideia do que possa ter acontecido aqui, ó. É que ele ia escrever distância entre os dois, mas logo em seguida ele já escreveu informe o valor de x. Eu vou dar parar a simulação. E aí eu quero mostrar uma coisa para vocês. Isso é uma coisa que acontecia lá na placa Arduino também, tá? Vamos fazer uma coisa, ó. Eu quero fazer a mesma coisa, tudo que eu fiz aqui foi colocado dentro da função looping, né? E eu quero colocar dentro da função setup. Só para a gente ver se vai funcionar ou não, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer, tá? Fiz um Ctrl X, Ctrl V. Só isso. Vou mandar executar já. Então eu informei, ó, o valor de x1, eu informei 2. Depois eu informei 5. Para o y1 eu informei 3. E para o y2 eu informei 9, os valores anteriores. E cheguei à conclusão de que tinha que dar a raiz quadrada de 45, né? A distância entre os dois valores. Opa, não foi o que eu estava pensando, tá? Vamos ter que descobrir o porquê que ele não está exibindo essa mensagem e está mostrando o valor de x1 de novo. Vamos dar uma olhada lá no código. O que está acontecendo? Distância calculada, fechou, print, ln dist. Pessoal, alguns minutos depois, então, eu consegui descobrir o que está acontecendo. Esse, aparentemente, é um bugzinho, alguma coisa da plataforma aqui do Tinkercad, tá? Para nós não vai mudar absolutamente nada. Essas variáveis aqui, ó, que a gente utilizou no programa, quando elas ficam dentro de alguma das funções, nesse caso aqui, ó, ela está dentro, depois do início da função setup, elas são chamadas de variáveis locais, certo? O que nós faríamos na sequência, até para facilitar um pouco, seria retirar essas variáveis locais e colocá-las fora, sempre antes das duas funções setup e looping. Por que eu costumo fazer isso? E na verdade isso resolve esse problema que está acontecendo aqui, tá? Eu costumo fazer isso porque elas passam a ser acessíveis dentro de qualquer uma das funções. Se a gente escreve a declaração de variáveis dentro da função setup, x1, y1, x2, y2, dx, dy e dist passam a ser reconhecidos pelo programa somente dentro da função setup. Não podem ser acessados dentro da função looping. Isso é bastante útil em outros programas maiores, tá? Em termos de performance, em termos de economia de recursos, é mais indicado fazer a declaração dentro das funções, certo? Mas em termos de aprendizado, assim, para nós fica melhor fazer
a declaração das variáveis globais. No entanto, não deveria ter apresentado esse problema. Não tem problema nenhum se eu estivesse fazendo uso das variáveis locais, tá? Por isso que eu disse que talvez seja um bugzinho ali, um errozinho desse Tinkercad na simulação, enfim, tá? Só que vejam como isso resolve agora, ó. Uma vez que eu tenha colocado aqui fora a declaração então das variáveis, eu simplesmente vou executar o programa. Vou abrir o simulador. Vamos fazer de novo, vou apagar aqui, ó. Eu vou clicar em apague, apagar a tela e vou reiniciar a simulação, tá? Que daí ele limpa a tela, fica melhor, né? Então vou colocar de novo os mesmos valores, ó. 2 para o x1, 5 para o x2, 2 menos 5 dá menos 3, né? 3 vezes 3, 9. Então, 3 para o y1 e 9 para o y2. Portanto, nós vamos ter aqui, como eu falei antes, 3 ao quadrado que dá 9, né? Menos 3 ao quadrado que dá 9, e aqui menos 6 ao quadrado que dá 36, somados dá 45, então a raiz quadrada de 45 nós tínhamos calculado, resposta 6,7, né? Vamos ver então quanto é que dá aqui, ó. Distância calculada 6,71. 6,7, ele arredondou na segunda casa decimal, mas vejam como o cálculo funcionou, certo? Então tinha alguma coisa a ver ali, como eu falei para vocês, com relação à declaração das variáveis. Vamos voltar para cá, ó. Eu quero mostrar mais uma coisa. Claro que aqui, ó, como eu coloquei esse código dentro da função setup, o programa terminou. Ele não estava em looping, senão ele ia continuar pedindo agora o próximo valor de x1, de x2, y1 e y2. Vamos fazer isso daqui, ó, só para vocês se familiarizarem por completo, então, com isso daí. Depois eu não falo mais sobre isso. Põe em qualquer lugar, vocês vão entender. Se eu quis colocar dentro da função setup ou dentro da função loop, era porque eu queria que executasse ou somente uma vez ou várias vezes, tá? Eu vou retirar daqui então, vou deixar a função setup somente assim, e no looping eu vou colocar tudo isso aqui. Uma coisa que eu queria fazer também, ó, era tirar o ln da mensagem de texto e deixar o ln somente depois que ele exibisse o conteúdo da variável dist, ou seja, ele coloca tudo isso daqui na mesma linha. Ele não está colocando tudo na mesma linha porque eu puxei essa parte do código para a linha de cima, tá? Se eu deixasse assim também, ele também colocaria na mesma linha, porque o que ele faria? Ó? Ele escreveria na tela esse texto, mas não faria o ln, não faria o line feed, ou seja, o avanço da linha, né? Ele só faz o avanço da linha depois de escrever aquilo que tem que ser escrito, se tiver a letrinha ln, né? As letrinhas ln ali, ou seja, ele está usando uma outra função, né? Ok? Então ele vai escrever na mesma linha. Mas eu, para facilitar, eu costumo deixar na mesma linha também, né? Aqui no código. Ele economiza um pouquinho de código. Ó. Vamos fazer a simulação e agora ele vai pedir em sequência várias vezes porque está dentro da função looping. Então vamos lá. Vamos dar uma apagada de novo aqui, ó. Parar de simulação, iniciar a simulação. Vamos colocar outros valores agora. 1. Pelo jeito ele está calculando certo, né? Então não vou me preocupar então. 1,7. Vamos colocar um valor quebrado aqui, ó. 4,6. Inclusive negativo a gente pode colocar porque ele pode estar à esquerda, né, do eixo Y abaixo do eixo X, então não teria nenhum problema. 1,456. Então, para esses pontos aí, nós teríamos uma distância no plano calculada então de 8,52. E aí, logo em seguida, ele já continua, porque ele está em looping, né? Já continua para fazer a leitura dos próximos valores, do próximo cálculo. 4, 7, vamos pegar um valor bem mais alto aqui, ó. 56. E o y2, vamos dizer que ele está em menos 1,232. Beleza, calculou para nós. Ok, vamos para a simulação aqui. Vamos fazer a implementação então, ó, de outro algoritmo. Vou pegar aqui, deixa eu ver. Tínhamos aqui. Esses códigos estão todos disponíveis, né? Seja no canal do YouTube, seja no Moodle. Aqui abaixo da descrição do vídeo, no YouTube no caso, né? E no Moodle em pasta apropriada. Aqui eu acho que aqui está a distância entre dois pontos, ok.
Vamos para o próximo então. Ó. Vamos pegar e vamos fazer a conversão desse algoritmo aqui, ó, que calcula o maior entre dois números. Vejam que se vocês estavam usando, tentaram fazer de alguma outra forma, existe uma forma que, através de um cálculo só, usando a função de módulo, que é a função ABS, né, que retorna o valor absoluto de um determinado número, isso seja possível de se obter. Vamos ver como é que isso funciona? Eu vou pegar esse código aqui e já vou fazer a passagem para a nossa interface e a gente vai fazendo somente a conversão, tá? Aqui então nós temos aqui, né, vamos fazer o nosso template void setup. Precisamos também então dizer que vamos fazer o uso do monitor serial, né? Inicialização da porta serial. Fecha. Nossas variáveis então, que a gente vai usar nesse programa é o seguinte, ó, é um número que eu chamei de número 1, valor real, número 1, número 2, e depois uma outra variável que eu reservei para guardar o maior desses valores. Certo? Então vamos lá. Ctrl C, Ctrl V. Eu vou trazer então esse código agora para dentro da função loop. As duas funções sempre existentes no na implementação dos nossos códigos, né? Então veja bem, primeira coisa que a gente vai fazer, ó, vamos trazer aqui para dentro, leitura dos dois valores. Alguém vai ter que informar esses dois valores, né? Então, vamos dar uma mensagem na tela para que seja informado o primeiro dos valores, depois que seja informado o segundo dos valores. Vamos lá então, ó, serial.print ln informe o primeiro valor. Vou colocar dois pontos aqui também. E agora informe o segundo valor, né? Segundo valor. Ok. Agora então, mesmo esquema, né? Trancamos o processamento, aguardamos a entrada, pressionamos um Enter ali dentro do monitor serial. Então fazemos, né? Serial, depois a gente vai fazer um Ctrl C, Ctrl V, fica melhor, né? Por enquanto eu coloco assim, né? While not serial.available. Só que é um ponto, né? Available. Tranca o processamento. Aqui do lado eu vou colocar então a leitura do primeiro valor. Só que isso a gente teria que colocar logo abaixo, né? Justamente logo depois da informação para a entrada do primeiro valor, né? O primeiro valor eu chamei de num1. Então, num1 recebe serial.parseFloat. Legal. Agora a gente vai fazer a mesma coisa para a leitura do segundo valor. Ou seja, num2. Então agora vamos ver, vamos adiante. Ó. O grande segredo desse negócio ele está aqui. Ó. Porque se a gente for ver, usando a função módulo, que calcula e retorna um módulo entre dois números, né? Aqui vocês vão ver que várias linguagens de programação chamam isso de ABS, valor absoluto. Se vocês fizerem o seguinte, ó, se vocês somarem o número 1, pode ser inclusive um número negativo, tá? Com o número 2, somando com o valor em módulo da diferença entre o número 1 e o número 2, vocês têm exatamente o dobro do maior dos números nessa soma. Uma vez que vocês dividam por 2 isso, vocês vão ter o maior dos dois números. Vocês vão ver como isso funciona bem, tá? Vamos só converter isso daqui. Então, ó, a variável que vai guardar a informação do maior dos dois números, que foi convenientemente chamada de maior, certo? Podia ser outro qualquer nome, vai receber o que? A expressão matemática já está pronta, vejam bem. Variável num1 somada com variável num2 com o módulo da diferença entre num1 e num2. Tudo isso dividido por 2. Basta fazer agora então a escrita serial.print o maior dos valores
informados foi, 2 pontos, fecha. Vamos colocar agora na linha de baixo, porque falei para vocês que eu costumo colocar na mesma linha, né? Mas não tem problema, tá? Seria o ponto println. Agora vamos colocar o conteúdo, é exibido na tela o conteúdo da variável maior. Isso daqui. Tá legal? Vamos mandar rodar então. Coloquei dentro da função loop, então tá. Daí a gente vai poder calcular várias vezes, né? Para vários números diferentes. Iniciar simulação. Se não tem algum erro, tem algum erro. Ó. Vamos ver o que é. Ah, opa, ó, tem um problema aqui. Ó. Função ABS não foi declarada. Error, ABS não foi declarada. Vamos ver se ele não reconhece essa função ABS aqui. Ou, como eu falei para vocês, talvez a função ABS que estávamos usando então, né, ou que eu quis considerar na construção do algoritmo em português, na verdade, aqui talvez seja dado por outra função, certo? Estou tentando me lembrar qual função que é essa. Se eu não me engano, é a função... Tentar me lembrar. Função módulo, eu acho que a função módulo no Scilab é a função módulo, se eu não me engano. Ele usa módulo mesmo. Vamos dar uma olhada aqui, ó, porque eu sei que eu tenho isso já pronto, né? Vamos ver aqui, ó, na distância maior entre dois números, ó, lá no Scilab, eu faço questão de abrir até aqui, ó. Eu vou abrir as duas soluções. Se eu não me engano, no Scilab ele usa uma função chamada módulo, inclusive. Ah, não, na verdade no Arduino é a mesma função ABS, só que como ele é case sensitive é em letra minúscula, ó. Tá vendo? Já vamos mudar lá então. Mas no Scilab, vamos ver, que eu tenho a implementação, eu já tinha resolvido isso também. Não, desculpa, falei errado para vocês, ó. O Scilab também usa função ABS. Tava confundindo alguma coisa até porque, estou pensando depois, módulo em inglês não seria escrito dessa maneira. Tudo bem, valor absoluto. Então tá, foi só um problema de maiúsculos e minúsculos, tá? Vamos rodar agora. Já está executando. Vamos ver o monitor será. Informe o primeiro valor. Vejam bem, então, num algoritmo sequencial, numa sequência de passos, sem teste condicional, porque isso com teste condicional seria resolvido facilmente, né? Se o primeiro valor é maior que o segundo, então eu digo que eu informo que o primeiro valor exibido foi maior que o segundo e já mostro qual ele é. Mas agora, sem teste condicional, nós não estamos usando teste condicional nesse programa, a solução é bem interessante. Ó. Então, entre o 3 e o 9, qual é o maior dos valores? Ele vai nos dizer agora, ó. É o 9. Então, claro, vamos ver como é que ele fez esse cálculo, tá? Só vamos olhar aqui de novo, ó, na simulação. Entre o 13 e o 9, o que ele faz? Ele soma 3 mais 9, que dá 12, né? E faz a diferença. Quanto é 3 menos 9? 3 menos 9 dá menos 6. Só que em módulo, o módulo de 3 menos 9 passa a ser 6. Na verdade, o módulo está extraindo o valor absoluto, o módulo. Portanto, 12 mais 6 é igual a 18. 18 dividido por 2, 9. Isso funciona com números negativos também. Ó. Vamos fazer um teste agora. Vamos colocar o número menos 13 e o número menos 8. Tem que dar menos 3, porque o menos 3 é maior que o menos 8, certo? Menos 3 mais o menos 8 dá menos 11, né? Então aqui eu tenho menos 11. Agora, menos 3 menos o menos 8, eu passo a ter então menos 3 mais 8, que vai dar 5 positivo. O módulo de 5 positivo é 5 positivo. Então, quando aqui eu tinha menos 11 mais 5 positivo, quanto vai dar? Menos 6, na verdade. Então, menos 11 mais 5 positivo dá menos 6. Menos 6 dividido por 2 é quanto? Menos 3. Portanto, o módulo de... Desculpa, o maior entre menos 3 e menos 8 é o menos 3.
Então isso aqui funciona bem direitinho. Vamos fazer mais uma simulação agora com o menos 13 e o menos 8. Eu vou limpar aqui de novo, tá? Parar a simulação, iniciar. Primeiro deles, então, aqui a ordem que tu vai informar não interessa. Vou informar o menos 8 primeiro. E depois o menos 3. O maior dos valores informados foi menos 3. Legal, está funcionando. Vamos continuar aqui, ó. Vamos fazer, para finalizar então essa resolução de conversão, né, para os algoritmos. Vamos fazer esse cálculo de salário do vendedor aqui, ó. Vamos converter então ele também para um programa. Monitor serial, iniciar simulação. Não, aqui, monitor. Aqui, vem para cá. Está parada a simulação. Eu vou apagar tudo mesmo. Vamos fazer de novo então. Então, o que a gente vai ter, né? Sabia que era bem mais fácil a gente pegar isso daqui, ó, deixar como estava antes, salvando um template, né, de algoritmo para ficar um pouco mais rápido, ó. Que a gente faz Ctrl C, Ctrl V depois, tá? Isso aqui a gente precisa, isso aqui também, ó, um serial print, sempre vai ter, né, para nos mostrar o que é necessário. E aqui a variável recebe um determinado valor. Vai ficar bem mais rápido, ó. Void setup, tá tudo aqui agora. Então tá, aí a gente vai trazendo por demanda aqui do bloco de notas, ó. Então vamos lá, quais são as variáveis, ó? Eu sugeri esses nomes, tá? Vocês podem ter escolhido outro na tentativa de implementação de vocês. A gente já vai colocar então a declaração dessas variáveis aqui em cima, ó. Então aqui na conversão, os tipos reais são chamados de float, né? Então aqui os nomes das variáveis ficaram um pouco grandes até, né? E tem mais uma, ó, salário total, que acabou não vindo. Ainda. Ctrl V. Quase ocupou a tela toda. Legal, mas estão todas aí. Okay? E o algoritmo eu tenho aqui a leitura do salário fixo, a leitura do total de vendas e a leitura do percentual de comissão. Então vamos lá. A leitura do salário fixo, já vamos colocar uma informação aqui, ó. Nós temos três leituras, né? A gente podia fazer então, ó, Ctrl C, Ctrl V. Nós podíamos fazer então já deixar pronto para fazer as três leituras, certo? Eu vou trazer aqui para indentação ficar meio padronizada, né? O alinhamento, a tabulação, que é chamada na programação de indentação. A primeira variável é salário fixo. Então eu vou trazer aqui, eu vou dizer assim, ó, vou dar uma mensagem sugestiva, né? Informe o salário fixo desse vendedor. E aí, a minha variável salário fixo, temos que atentar que eu coloquei a letra S em letra maiúscula, né? A letra F também, ó. Salário, ficou errado ali. Recebe serial.parsefloat, ou seja, vai ler a informação vinda lá do monitor serial, né? Qual é a próxima informação a ser lida então? Total de vendas, né? E o nome da variável é total vendas. Informe o total de vendas. Total vendas. E finalmente, então, nós temos o percentual de comissão. Informe o percentual de comissão. E a variável chama-se percentual, agora é comissão só, né? Percentual comissão. Percentual comissão. Podia ter abreviado, né? PC, TV, assim por diante, mas pode ser assim também. Recebe serial.parsefloat. Depois nós temos o que? Nós temos somente o cálculo a ser feito, ó. Ou seja, a fórmula do salário total desse funcionário é o
o seu salário base, que é o seu salário fixo, somado com o quê? Com o total de vendas que ele fez, multiplicado pelo percentual de comissão. Aqui é dividido por 100, porque esse percentual de comissão, pelo menos aqui nesse algoritmo, a gente vai entrar, não vai entrar com ele no formato percentual já dividido, né, 0 ponto alguma coisa. Então a gente vai colocar ali 17, que é o percentual de comissão, por exemplo, e aí o próprio programa divide por 100. Uma vez que ele tenha feito esse cálculo, ele calcula o salário total e escreve. Então, nós temos aqui, ó, já vamos aproveitar isso do algoritmo e vamos colocar aqui, ó, salário total é igual ao salário fixo mais o total de vendas vezes o percentual de comissão sobre 100. Tá legal? E finalmente, então, serial ponto print salário do vendedor, dois pontos. E agora a gente coloca, então, exibe o conteúdo da variável salário total, que é o valor que foi calculado. Serial.print ln agora. É a variável, então não vai entre aspas. Salário total. Isso aí. Terminou. Vamos executar. Monitor serial. Vou limpar o monitor serial e iniciar a simulação. Vamos ver se o cálculo... tem um erro. Ó. Era esperado, então, primary expression before sinal de igual na linha, na função. Aqui é o seguinte, ó, aqui deve ser linha 19, coluna 31, tá? Vamos dar o close, linha 19, coluna 31. Apesar dele não estar mostrando ele não estar mostrando a coluna, pelo menos eu não estou vendo, pelo menos a linha ele mostra, né? Deixa eu ver o que estava faltando aqui que... não entendi agora. Salário fixo mais... Alguma coisa na linha de cima, talvez. Vamos ver se não é aqui. Aqui tem alguma coisa errada, ó. Percentual... Aqui, ó. Tava sobrando esse sinalzinho de igual, ó. Isso. Ele se perdeu. Esse erro não foi muito sugestivo, não, né? Por parte do compilador. Vamos lá, de novo. E iniciar a simulação. Forma o salário fixo. Agora vamos fazer um cálculo fácil. Vamos supor que ele ganhe R$1.000. Informe o total de vendas. Aí ele vendeu R$300 de vendas. E ganha sobre esses R$300, vamos colocar ali 15% de comissão. Então 15% sobre 100 daria 15, sobre 300 vezes 3, 45. O salário fixo dele vai ter que dar R$1.045. Isso aí, ó, salário do vendedor, R$1.045. Ok? Tendo dado certo para esse, provavelmente, né? Muito provavelmente não, certamente vai dar para outros, então já assumimos esse algoritmo como correto também. Vamos fazer mais um, então, que seria uma das versões desses cálculos de número de cédulas, porque esse é bastante importante para finalizar já esse vídeo, essa parte aí, então, em função de que nós temos o uso intenso de duas funções. Uma que retorna, na verdade vocês vão ver que ela é colocada na forma de operadores, nessa linguagem de programação, na forma de operadores. Já vamos me lembrar, porque às vezes eles falam na forma de operadores e às vezes na forma de funções. Agora que eu estava me lembrando aquele negócio que eu falei para vocês lá do programa em Scilab. E funções ou operadores que retornam só a parte inteira da divisão de um número por outro, e funções e operadores que retornam o resto da divisão de um número por outro. Tá? Já vamos ver como é que isso funciona aqui no Arduino. E aí vamos tentar entender o que foi feito. Tá? É bastante importante a compreensão dessa resolução, desse problema. Então vamos pegar esse primeiro modelo mesmo aqui, ó, do número de cédulas, certo? Então tem as implementações deles dois aqui em Arduino e Scilab, tá? Vamos abrir aqui, ó. A ideia aqui, ó, é a seguinte. Vamos abrir aqui o nosso programa. Eu vou trazer o meu template que eu tinha salvo aqui, ó. Ctrl V. E a gente vai escrever em cima disso. A ideia desse programa é a seguinte, ó.
o enunciado era assim, ó. Tínhamos que dividir um determinado salário no menor número de cédulas de real possível. Hoje em dia a gente vai ter que fazer uma pequena alteração nesse programa, né? Porque nós temos também a cédula de R$ 200. Então a gente vai para de R$ 200 até de R$ 1, certo? Vejam bem, então, primeira coisa que, só deixa eu fazer a correção e depois eu vou explicar bem certinho como que isso funciona, tá? Nós teríamos aqui, ó, total de cédulas de 200, depois eu vou explicar para vocês como funciona. E aqui nós teríamos então o cálculo para cédulas de 100 também, ó. T100 tem uma variável nova lá em cima também. Salário T200, agora no caso, se 200 dividido por 100. Eu estava vendo o seguinte agora, essa resolução aqui, ó, não é eu acho que não é a mais fácil, não é a que eu gosto mais de usar para explicar. Essa daqui eu prefiro, ó. Eu prefiro essa resolução aqui, ó. Eu vou fechar esse programa e não vou fazer em cima dele, ó. Esse número de cédulas 2 é um pouquinho mais fácil de entender. É esse aqui que eu queria. Então, já vamos pegar e vamos fazer uma pequena alteração aqui no código para incluir o total de notas de 200 também. Já vou explicar passo a passo como é que ele funciona. Então nós temos aqui o seguinte, ó, nós teríamos também a mesma coisa para as cédulas de 200. Ou de 200 T100, agora eu tenho o meu total de cédulas de 100 é a partir do... Ah, sim, aqui ó, já não é mais a partir, né? Isso aqui estaria errado, né? E o R também feito com função mode. Beleza, agora está certo. Salário 100, salário 200, salário de... Isso aí. Então vamos ver. Deixa eu alinhar isso daqui também. Que ele perdeu um pouquinho da formatação. E eu já vou explicar como é que isso funciona. Ok, e aqui finalmente então eu tenho a declaração e a escrita do total de cédulas, né? Legal. Então vamos lá. Primeira coisa, quando eu tenho... Eu vou retornar para cá, ó. Quando eu tenho então, um determinado salário, a ideia é muito simples, ó. Vou pegar o Notepad para me auxiliar aqui de novo também. Vamos fazer a escrita aqui mesmo, ó. Se o salário da pessoa for R$ 1.874, ok? O que eu quero que esse programa faça é me dizer quantas cédulas de 200 reais eu tenho que dar para essa pessoa, quantas cédulas de 100, quantas cédulas de 50, quantas cédulas de 20, quantas cédulas de 10, quantas cédulas de 5, de 2 e de 1. Mas o mínimo de células, na verdade 1 não existe mais, né? Seriam moedas no caso. O mínimo de cédulas, então, necessárias. Então, vejam bem, para eu fazer esse cálculo aqui, bastaria... O primeiro cálculo é muito fácil de entender, porque se eu pegar esse número aqui, ó, e dividir o 1.874 por 200, a parte inteira dessa divisão já vai ser o total de cédulas de 200 que eu tenho que entregar, que é o número mínimo de cédulas que eu quero entregar para essa pessoa. Que é 9, porque 2 vezes 9 é 18, ou seja, dá 1.800. Ok? Então aqui, ó, se eu simplesmente dividisse um pelo outro, eu já conseguiria isso. Mas o que interessa para mim? Ó, que eu preciso pegar desse cálculo não é o valor 9,37, e sim a parte inteira da divisão. As linguagens de programação nos provêm, nos dão funções que fazem isso para nós. No caso do Arduino, a gente vai utilizar
Não sei se são funções div e mode, funcionavam na linguagem Pascal, Delphi também. Aqui no Arduino, na verdade, por ser em linguagem C, quando tu divide um valor por outro e esse valor é inteiro, se eu não me engano, ele só retorna o valor inteiro. E o resto não, o resto é calculado por um operador. Só deixa eu confirmar isso daqui. É isso mesmo, a T100 é uma variável inteira, exatamente. E aí usa o operador mode, no caso, perfeito. Esse era o cálculo que eu imaginei que fosse. Vejam bem, o que a gente vai fazer então? Para a gente fazer a divisão de 1874 por 200 e para ele guardar na variável somente a parte inteira, a gente vai declarar o total de cédulas de 200, o total de cédulas de 150 e assim por diante como variáveis inteiras. Em outras palavras, ele nunca vai guardar as casas decimais dentro dessas variáveis, nesse caso. Então vamos lá, ó. Antes nós tínhamos a declaração de variáveis do tipo real como ponto flutuante float, né? Então agora nós vamos ter variáveis do tipo int, porque elas só nos interessa a parte inteira dessas divisões todas que vão ser feitas. Então nós vamos ter aqui, ó, vamos ver, a gente usou T maiúsculo, né? No algoritmo foi usado. A gente pode aproveitar o Ctrl+C, Ctrl+V. Então, tá. Vamos voltar para cá e vamos declarar então as nossas variáveis, né? Total de cédulas de 200, total de cédulas de 100, T50, T20, T10, T5 e T1. Então agora, olha só. Se nós fizermos então, dissermos para ele que o total, que já poderíamos colocar, ó, já vamos fazer aqui, ó, primeiro vamos informar, né, vamos pedir para ele informar um determinado salário, ó, informe o salário. E aí a gente joga isso na variável salário. Vamos ver se é isso que foi usado mesmo aqui, ó. Foi usado salário também, ó. Tá legal? Salário, então já vamos fazer a declaração dessa variável salário aqui também, ó. Salário. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer então é pegar, jogar para dentro da variável salário o quê? O resultado da divisão. Desculpa. Para dentro da variável que vai guardar o total de cédulas de 200, nós vamos jogar o resultado da divisão do salário informado, seja ele qual for, dividido por 200. Porque como essa variável, então, como eu falei antes, é inteira, ela só vai guardar a parte inteira da divisão, que é o que nos interessa. Como ela não é do tipo real, não vai guardar o que tem casas decimais à direita da vírgula. Certo? Agora veja bem, se eu fiz essa divisão 1874 por 200 e encontrei 9, então eu já encontrei quantas cédulas de 200 são. Para eu calcular o restante das outras cédulas, eu não posso usar de novo o salário inicial 1874. Eu tenho que usar apenas o que sobrou, né? Ou seja, esses ponto 37 aqui da divisão que correspondem ao resto da divisão de uma coisa por outra. Só que esse resto não é esse valor ponto 37, né? Se nós fôssemos fazer esse cálculo aqui, ó, de 1874, né? Vamos colocar aqui um pincel mais grosso. Aqui, ó. 1874 dividido por 200. Então a gente viu que a parte inteira da divisão é 9, né? Nós vamos ter aqui o seguinte, ó, 200 vezes 9, 1800. Então veja bem, nós não temos que levar adiante para saber quantas cédulas de 100, quantas de 50, de 20 assim por diante, o ponto 37, obviamente que não, né? Ele fez uma divisão também. O que interessa para nós é levar adiante, continuar o cálculo utilizando os 74 que sobraram. 74 restos que sobraram. Então, o interessante é que esse resto da divisão de um número por outro pode ser obtido através de um operador. E esse operador é o operador chamado operador mode, operador de resto, que é obtido
através do uso do símbolo percent. Mas por que o símbolo percent? Porque quem criou a linguagem de programação escolheu isso para ser utilizado nesse caso. Algumas linguagens de programação usam a palavrinha mode como sendo o operador, né? O operador, né? No caso que retorna o resto de uma divisão de um número por outro. Tá legal? Então nós vamos pegar o que? Nós vamos pegar e precisamos guardar esse resto. Eu vi que no algoritmo foi chamado de R, se vocês não se importam, vamos chamar de R também, ó, R maiúsculo, senão a gente podia chamar a variável de resto também, né? Então vamos declarar aqui, ó, uma variávelzinha chamada R, que vai guardar o resto da divisão de um número por outro. Então vejam bem, essa variável R, ela vai receber o quê? A mesma divisão salário por 200, faz a mesma divisão. No entanto, ela não guarda a parte inteira, ela guarda o resto. Então vejam bem, depois de executadas essas duas instruções aqui, a variável T200 vai ter guardado o quê? O número 9, que é a parte inteira da divisão. E a variável R vai ter guardado o quê? O 74, que é o resto da divisão. Então o que eu faço na sequência? Veja como é fácil de entender agora. Ó. Na sequência, eu pego, para eu saber quantas notas de 100 que eu preciso agora, o que eu pego? Eu tomo por base o salário de novo? Não, o salário já foi utilizado para iniciar o cálculo. Eu pego aquele resto que sobrou, divido por 100 e guardo dentro do total de cédulas de 100. Quanto que vai dar aqui? De 74 dividido por 100, parte inteira da divisão de 74 por 100 é zero. O que significa que lá no final vai ser 0 notas de 100. E está correto. Agora eu vou recalcular esse resto da divisão dele próprio, que é o valor que ele tinha naquele momento, dividido por 100. Vejam bem, então aqui em cima eu calculo a parte inteira dessa divisão. Desculpa, aqui eu fiz errado, né? Aqui é o resto da divisão da própria variável R por 100. Aqui eu faço de novo a divisão, 74 dividido por 100, olhando para o resto. Qual que é o resto da divisão de 74 por 100? São os próprios 74. Então significa que eu não aproveitei nenhuma cédula de 100 do valor de 74. Mas agora eu vou aproveitar no caso da de 50. Vamos ver como é que vai ficar. Eu posso fazer já um Ctrl+C, Ctrl+V que fica mais rápido. Ó. Total de cédulas de 50 vai ser igual ao resto que eu vim trazendo lá de cima para baixo, dividido por 50. Então a parte inteira da divisão de 74 por 50 é quanto? É 1. 50 cabe uma vez dentro de 74, né? Significa que 1 vai ser jogado para dentro dessa variável T50. O que está correto, porque no caso de 1874 eu tenho 9 cédulas de 200, 0 de 100 e uma de 50. Né? Então, uma vez que eu joguei esse valor para cá, eu faço um novo cálculo. Agora é igual. Ó. A única coisa que muda é que eu vou pegar esse mesmo valor de R que eu tenho até o momento, que é 74, né? Só que agora eu vou pegar o resto da divisão dele por 50. Qual que é o resto da divisão de 74 por 50? 24. Porque a parte inteira é 1, é os 50. Sobram 24. Então esse 24 é que vai ser jogado agora por cima do valor anterior de R para dentro da própria variável R. Então R agora vai ficar com 24. Me permite então fazer o cálculo para o total de cédulas de 20. Mesma coisa, mesma lógica. E aqui a mesma coisa também, ó. Percent 20. Deixa eu ver se ali para cima eu não coloquei alguma coisa errada, porque o meu Ctrl+V estava errado. Não, tá certo. Dividido por 200. Mode, o resto, né? Ok. Agora, idem para cédulas de 10, cédulas de 5, de 2 e de 1. De 1 não precisaria fazer, mas não custa nada a gente colocar também para ficar mais fácil de entender, né? Então aqui nós temos cédulas de 10, cédulas de 5,
2 e 1. Já vou entender por que de 1 não precisaria fazer, quando a gente explicar. Vamos ver como é que ficou então. Nós tínhamos parado aqui nessa divisão, né? Então nós tínhamos 24, o total de cédulas de 20 vai ser dado pelos 24 que tinham sobrado do cálculo anterior, né? 24 dividido por 20 é 1, parte inteira é 1, certo? E o resto, nesse momento nós tínhamos resto igual a 24, né? O resto da divisão da variável R, que está guardando os restos, né? Por 20 é 4. 24 dividido por 20 dá 1, sobra 4. Então nós temos aqui dentro de R um novo valor 4. O total de cédulas de 100 vai ser a parte inteira da divisão de 4 por 10, ou seja, 0. Né? E finalmente o novo resto calculado vai ser igual ao resto da divisão de 4 por 10, que são os próprios 4. Certo? Eles dão 0, né? E sobram eles próprios, 4. Por 5, idem. Né? 4 dividido por 5 dá 0 e sobra 4. Aqui é a mesma coisa. Ó. O resto da divisão também, né? O resto da divisão de 4 por 5 é o próprio 4, porque o 5 não cabe nenhuma vez dentro do 4. Também tem essa forma de compreender, né? Estamos falando do 4, então. Nós temos aqui agora então esse cálculo. Ó. Parte inteira da divisão de 4 por 2 é 2, sobra 0, né? Então a parte inteira é 2. Então 2 é jogado para dentro da variável T2, o que significa que vão ser necessárias duas cédulas de 2. O resto da divisão de 4 por 2 é 0. Então eu vou jogar 0 a partir de agora para dentro da minha variável R. Segue o cálculo. O total de cédulas de 1 vai ser a parte inteira da divisão de 0 por 1. Portanto, 0. Certo? 1 não cabe nenhuma vez dentro do 0, né? Ou seja, 0 dividido por 1 é igual a 0, parte inteira. O que significa que são 0 cédulas de 1, ou moedas de 1. E aí, finalmente, então, o resto da divisão de 0 por 1 é 0 também, né? 0 dividido por 1 dá 0, sobra 0. E 0 é jogado, portanto, aqui dentro. Tá legal? Então, como a gente estava fazendo até cédulas de 1, de imediato a gente não precisaria fazer esse cálculo aqui, né? Mas para seguir, enfim, né? Poderíamos deixar assim também, tá? Não teria problema nenhum se fizéssemos um cálculo adicional mesmo que ele não fosse utilizado. Finalmente, então, temos que mostrar essa informação, ó. Então, vamos pegar aqui, ó, esse print, só para a gente economizar um pouquinho de texto. Opa. É que eu me perdi agora. Ah, tá. Eu só mudei aqui, ó. Então, vamos colocar aqui, ó. Ctrl V. Total de cédulas de 200. E aqui nós vamos colocar aqui do lado, ó, vai ficar um pouquinho mais otimizado, ó. Serial.print T200. Então eu vou colocar aqui, na verdade, ao contrário, né? O serial.print ln ele vai quebrar a linha depois de exibir o total. E aqui, tudo numa linha só, serial.print. Então agora nós vamos fazer para de 100, 50, 20, 10, 5, 2 e 1. Terminou. Total de cédulas de 100, 50, 20, 10, 5, 2 e 1. Isso aí. E aqui, claro, a gente tem que corrigir o nome das variáveis que vão ser exibidas ao lado de cada mensagem, né? Então aqui nós teríamos então 100, 50, 20, 10, 5, 2 e 1. Beleza, terminou. Vamos colocar executar. Tem o erro então, T2 was not declared in this scope. Vamos ver, ele não encontrou, olha só, a variável T2 declarada. Talvez a gente tenha esquecido. Ó.
Verdade, ó, a gente não declarou a variável T2. Monitor serial, apagar, iniciar simulação. Legal, já deu certo. Ó. O valor tinha sido 1874, proposto, né? Depois a gente testa para outros, tá? Vamos ver só se a gente acertou. Legal, aparentemente deu certinho, vamos ver. Total de cédulas de 209, 0 de 100, 1 de 50, 1 de 20, 0 de 10, 0 de 5, 2 de 2, perfeito, funcionou certinho. Acredito que deve estar funcionando para os outros valores também, tá? Vamos colocar aqui, ó, 10.441. Enter. Vou fazer mais esse cálculo aqui, mais esse teste, só para ver se funcionou. Aqui, ó, vou tentar aumentar um pouquinho o espaço. Aí, assim tá bom. Então vamos lá, 52 vezes 200, vamos pegar a calculadora. 52 vezes 200, 10.400, né? Qual que era o valor mesmo? 10.441, né? 10.400 mais uma de 100, 10.541, né? Agora não me recordo, tá? Eu vou fazer mais um teste então. 10.400 mais 100, 10.541. 10.541. Então, se foi 10.541, estava certo. Vamos fazer mais um. 12.998. Essa aqui ficou bom, ó. Várias delas, um bom chute. 64 vezes 200, 12.800. Mais uma de 100, mais uma de 50, mais duas de 20, mais uma de 5, mais uma de 2, mais uma de 1, que dá 8. Portanto, 12.998. Foi esse o número que eu informei, né? Que ele não fica registrado, a gente teria que exibir ele de novo ao final. Mas acho que foi. Pessoal, então essas implementações, o objetivo então dessa parte aqui então seria fazer isso, né? Da questão dos algoritmos sequenciais e a sua implementação para dentro da linguagem de programação utilizada, né? Então aqui nós teríamos então esses exercícios implementados. Eu tinha sugerido de repente fazer os algoritmos sequenciais em duas partes, tá? Mas eu acho que eu vou deixar num vídeo só, apesar dele ter ficado extenso. Vou transformar talvez em somente um vídeo. E na sequência faremos a iniciação com relação a outros conteúdos que seriam os algoritmos sequenciais. Então deixa eu ver se eu não estou esquecendo nada. Aqui eu tenho a finalização da parte anterior, né? Os algoritmos sequenciais já foram... A gente já abordou também algoritmos sequenciais, compiladores e interpretadores também, e ficou faltando esse último slide. Então acho que era isso, pessoal. Fechamos então essa parte e nos vemos então num próximo vídeo. Muito obrigado.